Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui ao nosso curso sobre literatura comparada do apoio pedagógico com a exposição de hoje intitulada Comparatismo e Reversão da Dependência Cultural 3, Silviano Santiago e Roberto Schwartz. Como o próprio título dessa exposição já sugere, damos continuidade às reflexões das duas últimas exposições que temos visto a partir de textos de Jorge Luiz Borges, Silviano Santiago, Haroldo de Campos e Oswald de Andrade, mas retomando de alguma forma ideias já propostas por Machado de Assis, reflexões sobre o lugar do escritor dentro de uma economia, dentro de um contexto marginalizado, excêntrico, periférico com relação aos grandes centros de referência. Ou seja, a situação do escritor latino-americano, argentino, brasileiro. A nossa ênfase na exposição de hoje será no contexto brasileiro, partindo de textos de dois nomes importantíssimos que refletiram sobre a produção literária no Brasil nas décadas de 70, 80 e 90. A nossa ênfase será nas propostas de Roberto Schwartz, um professor estudioso renomadíssimo da Universidade de São Paulo, e por outro lado, Silviano Santiago, um nome com que já nos deparamos aqui anteriormente e que tem propostas muito célebres, como aquela em que ele reflete sobre o entrelugar do escritor brasileiro, do escritor latino-americano. A sua impossibilidade de se identificar com um lá, que é a Europa, Estados Unidos, mas também com um aqui, que se mantivesse de alguma forma alheio a esse lá, distante desse lá, de onde essa ideia de um entrelugar. E nós veremos como há um verdadeiro debate entre esses estudiosos na forma como seus textos dialogam, discutem, eventualmente polemizam. E eu gostaria de explorar essas questões aqui hoje. A exposição vai ser bastante densa porque é muito material, são 2 textos de cada um deles, mas considero esse debate totalmente fundamental para o nosso curso sobre literatura comparada, no momento em que nós começamos a enfatizar o que pode ser o papel de um comparatista trabalhando no Brasil hoje. Porque embora esse debate seja sobre literatura, produção cultural de modo geral, eles obviamente têm reflexões muito instigantes sobre qual o papel de um intelectual, portanto, de alguém que trabalha com literatura. A gente pode pensar num professor de letras, numa professora de letras, face à sociedade em que ele se encontra, em que ela se encontra. Então, veremos logo mais quais são as propostas e contrapropostas que surgem desse instigante debate. Comecemos com o texto As Ideias Fora do Lugar, originalmente publicado em 1977 no livro Ao Vencedor as Batatas, Forma Literária e Processo Social nos Inícios do Romance Brasileiro, do Roberto Schwartz. Esse texto parte da constatação de que, se na Europa as ideias escondem uma realidade condenável, no Brasil essas ideias não escondem nada. Encontram-se tão distanciadas da realidade que apenas a tornam ainda mais abjeta. E essa é uma ideia sensacional da qual, enfim, parte Roberto Schwartz. Ele logo mais vai sugerir os marcos teóricos em que se baseia para propor os desdobramentos a partir dessa ideia. Ele diz aí, no início de seu texto, sumariamente está montada uma comédia ideológica diferente da europeia. É claro que a liberdade do trabalho, a igualdade perante a lei, de modo geral, o universalismo eram ideologia na Europa também, mas lá correspondiam às aparências, encobrindo o essencial, a exploração do trabalho. Entre nós, as mesmas ideias seriam falsas num sentido diverso, e, por assim dizer, original. A Declaração dos Direitos do Homem, por exemplo, transcrita em parte na Constituição Brasileira de 1824, não só não escondia nada, como tornava mais abjeto o instituto da escravidão. Então vejam como, para Roberto Schwartz, a ideologia
tal como construída nas nações economicamente desenvolvidas, industrializadas, funcionava para encobrir a lógica da exploração do trabalho, da exploração em prol do capital e tinham, obviamente, uma certa aplicabilidade nesses contextos onde foi originalmente desenvolvida. Pode pensar em Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia, enfim, outros países que pouco a pouco começavam a se industrializar já desde fins do século XVII, né? E que viam a constituição gradual de uma massa proletária, uma massa de trabalhadores, e constituía uma série de ideias sobre liberdade, trabalho, desenvolvimento pessoal por meio do esforço. Enfim, pensem aí em ideologias que vigem até os dias de hoje e que dizem respeito a uma certa meritocracia. E o Roberto Schwartz sugere que essas ideologias têm uma aplicabilidade muito, digamos, pertinente, por assim dizer, na forma como camuflam a realidade nesses contextos. Importadas para outros contextos, onde industrialização, onde modernização, urbanização e outros processos ainda estavam muito atrasados ou inexistiam praticamente, essa ideologia não serve sequer para mascarar alguma coisa. Ela se torna uma espécie de discrepância, de esquizofrenia entre discurso e prática, muito mais gritante do que nos contextos onde originalmente tinha sido concebida. Daí a ideia de que, por exemplo, direitos do homem serem incorporados na Constituição Brasileira de 1824, um país em que ainda havia a escravidão, é absolutamente abjeto, porque diz muito sobre a capacidade esquizofrênica da elite brasileira de dizer uma coisa e vivenciar o oposto disso na sua prática. Em termos de dependência cultural, o Roberto Schwartz, então, apoiando-se em Sérgio Buarque de Holanda, e obviamente eles têm marcos da economia, como Marx, Engels e outros críticos da sociologia também, a gente pode pensar, vão propor que essas ideias importadas da Europa, dos Estados Unidos, chegam de forma deslocada e fundamentalmente contraditória em relação à realidade local brasileira, mas nós poderíamos dizer também de outros países subdesenvolvidos, se quiserem, com o termo politicamente correto hoje, em desenvolvimento, onde passam a vigir totalmente descoladas da realidade social. No nível socioeconômico, segundo Schwartz, constata-se a contradição entre o trabalho escravo e a produção capitalista. O trabalho escravo que vigiu no Brasil desde a invasão portuguesa, no século XVI, até o final do século XIX. Então, séculos e séculos de escravização. E, apesar disso, no século XIX, uma ideologia de produtivismo, de capitalização típico dos países capitalistas, europeus ou norte-americanos. No nível ideológico, a contradição se dava entre uma ideologia liberal, vinda desses mesmos países, e a forma de produção escravocrata. Então vejam como o Roberto Schwartz, apoiado no Sérgio Buarque de Holanda, em leituras de Marx, de economistas brasileiros, reflete sobre as contradições de base entre os sistemas de produção, divisão do trabalho, acumulação de capital no Brasil e o discurso importado pela elite brasileira de países já liberais, capitalistas, industrializados, como Inglaterra,
Estados Unidos, França, Alemanha, até certo ponto, enfim, e outros que começavam a se industrializar e a ver o surgimento de uma classe capitalista. Criticando fundamentalmente a situação, portanto, desse discurso entre os brasileiros em relação à sua prática, Robert Schwartz escreve o seguinte: por sua mera presença, a escravidão indicava a impropriedade das ideias liberais, a gente tem que ver aí, no Brasil, o que, entretanto, é menos que orientar-lhes o movimento. Sendo embora a relação produtiva fundamental, a escravidão não era o nexo efetivo da vida ideológica. A chave desta era diversa. Para descrevê-la é preciso retomar o país como todo. Esquematizando, pode-se dizer que a colonização produziu, com base no monopólio da terra, 3 classes de população: o latifundiário, o escravo e o homem livre, na verdade dependente. Entre os primeiros 2 a relação é clara. É a multidão dos terceiros que nos interessa. Nem proprietários, nem proletários, seu acesso à vida social e a seus bens depende materialmente do favor, indireto ou direto, de um grande. O agregado é a sua caricatura. O favor é, portanto, o mecanismo através do qual se reproduz uma das grandes classes da sociedade, envolvendo também outra, a dos que têm. Note-se ainda que entre essas 2 classes é que irá acontecer a vida ideológica, regida em consequência por este mesmo mecanismo. E é muito interessante quando nós lemos esse texto do Robert Schwartz, porque embora seja um texto de análise literária, a sua primeira parte inteira é um texto histórico, sociológico, econômico, então de análise de diferentes fatores da história do Brasil, da sua constituição econômica e social. Então, esse é um dado muito curioso para nós, da área de letras, quando começamos a ler esse texto do Robert Schwartz. Mas muito rapidamente fica claro o que ele gostaria com esse movimento argumentativo e o ponto em direção ao qual ele pouco a pouco caminha. A ideia de que essa conformação social tem implicações graves sobre a produção cultural, intelectual e, portanto, literária que o Brasil conhece e virá a conhecer dentro desse contexto assim concebido. Vejam como, obviamente, há na análise proposta pelo Schwartz uma ideia que, de alguma forma, pode ser encontrada em análises sociológicas sobre o Brasil até os dias de hoje, a ideia de uma grande classe proprietária, a gente poderia dizer até, enfim, pensando no dia de hoje, proprietária do grande capital, uma massa de trabalhadores proletários, precarizados, e entre essas 2 classes, uma classe média que, tentando se manter afastada continuamente da classe mais baixa, flerta frequentemente com a classe alta, para a qual tende a prestar seus serviços. Serviços, por exemplo, da ordem da justiça, da segurança, da saúde, etc. Então, esse esquema é facilmente compreensível, mesmo partindo do que é uma certa experiência de Brasil nos dias de hoje. Obviamente, poderíamos criticar vários desses pontos, se quiséssemos ser mais específicos, se quiséssemos atentar para a formulação no que ela pode haver de elitista na identificação da vida cultural, intelectual entre essa classe mediana, ali chamada dos dependentes, e a classe alta. Mas, simplesmente nos voltando para o texto, fica a sugestão de que o favor, a instituição do favor, ganha uma relevância enorme dentro da história do Brasil, o desenvolvimento dessa história, desde a colonização até, de certa forma, os dias de hoje. Segundo Robert Schwartz, o favor é a nossa mediação quase universal. E sendo mais simpático do que o nexo escravista, a outra relação que a colônia nos legara, é compreensível que os escritores tenham baseado nele a sua interpretação do Brasil, involuntariamente disfarçando a violência que sempre reinou na esfera da produção. O escravismo desmente as ideias liberais,
mas insidiosamente o favor, tão incompatível com elas quanto o primeiro, as absorve e desloca, originando um padrão particular. Então, o favor concebido por Schwartz nesse texto como uma forma de relação intersocial, sobretudo no trato entre as elites e as camadas medianas da população brasileira, se torna um objeto para a análise não apenas da sociedade brasileira, mas dos seus produtos, daquilo que ela produz em termos de relações intersociais, mas também de produtos culturais, como, por exemplo, a literatura. E é explorando essa ideia do favor, que, segundo Schwartz, teria sido uma das formas mais profícuas para os intelectuais brasileiros abordarem a sua própria situação, de certo modo, camuflando as violências do sistema vigente no Brasil, é que ele vai caminhar no sentido de uma análise literária com ênfase em Machado de Assis. Ele vai citar um texto que já apareceu aqui no nosso curso anteriormente, O Instinto de Nacionalidade, quando, pensando sobre a relação entre o influxo externo e as ideias fora do lugar, ele sugere que Machado de Assis, já em 1879, asseverara: o influxo externo é que determina a direção dos movimentos. Não há por ora no nosso ambiente a força necessária à invenção de doutrinas novas. Então vejam, ele encontra em Machado de Assis alguém que critica já essa ideia de que ideias deslocadas sejam importadas de forma muito mal ajambrada para o Brasil, embora, a um só tempo, reconheça a impossibilidade de que as ideias de fato surjam aqui, dado o contexto de subdesenvolvimento, de incapacidade, de inexistência das instituições. Então, da inexistência de um contexto que propiciasse reflexões críticas a partir da realidade social. E é na página seguinte que ele sugere aí a novidade. Adotadas as ideias e razões europeias, elas podiam servir, e muitas vezes serviram, de justificação nominalmente objetiva para o momento de arbítrio que é da natureza do favor. Ou seja, associadas à prática do favor, essas ideias serviam de pretexto para justificar escolhas completamente arbitrárias em termos de privilégios, por exemplo, e esse descolamento podia ser detectado porque totalmente descarado, discrepante no que dizia respeito às relações entre discurso e prática, mas dada a entrada, a boa receptividade dessas ideias importadas, frequentemente não tinham sua autoridade questionada e eram aceitas de forma relativamente tranquila por várias pessoas. Daí a reflexão de Schwartz sobre ideias fora do lugar. Diz ele, neste contexto, portanto, as ideologias não descrevem sequer falsamente a realidade e não gravitam segundo uma lei que lhes seja própria. Por isso as chamamos de segundo grau. Sua regra é outra, diversa da que denominam. É da ordem do relevo social, em detrimento de sua intenção cognitiva e de sistema. Deriva sossegadamente do óbvio, sabido de todos, da inevitável superioridade da Europa, e liga-se ao momento expressivo de autoestima e fantasia que existe no favor. Neste sentido, dizíamos que o teste de realidade e da coerência não parecia aqui decisivo, sem prejuízo de estar sempre presente como exigência reconhecida, evocada ou suspensa conforme a circunstância. Assim, com método, atribui-se independência à dependência, utilidade ao capricho, universalidade às exceções, mérito ao parentesco, igualdade ao privilégio, etc. Ao tornarem-se despropósito, essas ideias deixam também de enganar. Então vejam, esse é o esquema sobre o qual
Roberto Schwartz vai fazer a proposta de análise dele de obras do Machado de Assis, e de fato esse é um livro importante da Fortuna Crítica dedicada a Machado, e é muito interessante porque é um esquema de compreensão, nós poderíamos dizer, histórico, socioeconômico. E, embora, obviamente, como todo esquema tenha determinadas simplificações, é muito interessante como proposta de compreensão e, a meu ver, de fato, instiga o pensamento. A ideia de que uma ideologia europeia importada desfrute de autoridade porque reconhecida como superior, posto que relacionada à Europa, ao colonizador, ao desenvolvido, ao civilizado, mas que não tinha aplicabilidade direta na nossa realidade, da qual se encontrava de fato descolado, mas que ainda assim era usada com o propósito de justificar uma instituição social própria das relações sociais brasileiras, que é a do favor. Então você tem a prática social própria brasileira, que é o favor, como meio de relação entre as classes mais altas e as classes medianas, e um discurso importado da Europa, uma ideologia liberal que prega o desenvolvimento, que prega a igualdade, a democracia, e está armada, por assim dizer, a grande farsa da política brasileira, dos sistemas de análise brasileiros, da compreensão da vida social brasileira. E, enfim, essa é a proposta do Roberto Schwartz. Ele vai falar, então, portanto, de um descompasso com relação à época e menciona, por exemplo, as contradições em discursos e representações gráficas do século XIX, do início do século XX. A própria biografia de Machado de Assis mostraria a ação dessa lógica perniciosa, do favor funcionando como relação entre classes. O Machado, de família muito humilde, ele próprio, de alguma forma, partícipe da lógica do favor e muito atento para o descolamento dos discursos importados da Europa e aplicados à realidade social brasileira. E esse descompasso da época chegaria a tal ponto na leitura proposta pelo Schwartz que a sugestão de autenticidade renovada para o Brasil por meio de ideias naturalistas e monísticas, feita por Silvio Romero, indicaria nada mais que o desejo de ser autêntico se manifestando já como cópia. Ou seja, para citar Roberto Schwartz, ao pastiche romântico iria suceder o naturalista. Isso é muito interessante porque o Silvio Romero, então, critica as propostas importadas da Europa com o romantismo e fala da necessidade de se abrir ao avanço que significaria o realismo enquanto prática literária de análise da realidade. E o Roberto Schwartz tem muita razão de dizer que aquilo, aquela proposta, por assim dizer, de um engajamento com a realidade proposta pelo Silvio Romero nada mais era do que uma nova importação para substituir as importações já ultrapassadas. Então é a lógica, de fato, da importação de uma ideologia externa que desfruta de autoridade para camuflar as relações sociais desgastantes e desgastadas, mas ainda assim muito firmes da sociedade brasileira. E ele sugere, na sua argumentação, a relação entre dependência econômica e dependência cultural. Vejam como isso fica claro nesse trecho em que é dito: consolidada por seu grande papel no mercado internacional e mais tarde na política interna, a combinação de latifúndio e trabalho compulsório atravessou impávida a colônia, reinados e regências, abolição, a Primeira República e hoje mesmo é matéria de controvérsia e tiros. O ritmo de nossa vida ideológica, no entanto, foi outro, também ele determinado pela dependência do país. À distância acompanhava os passos da Europa.
Note-se de passagem que é a ideologia da independência que vai transformar em defeito esta combinação, bobamente quando insiste na impossível autonomia cultural e profundamente quando reflete sobre o problema. O destaque desse trecho no final é meu. Eu sugiro que se tenha muita atenção com essa passagem, porque aqui fica claro que Roberto Schwartz sugere que a lógica da produção no Brasil sempre foi uma de dependência econômica da Europa, mas também a lógica da produção intelectual era fundamentalmente dependente da europeia. O problema só surgiu para parte da elite pensante brasileira quando surgiu a reivindicação de independência, porque a dependência econômica e intelectual passa a ser alvo de alguma crítica que, no entender de Roberto Schwartz, é boba, é infantil, superficial, quando tenta insistir numa autonomia cultural, na possibilidade de que, portanto, o Brasil faça uma literatura de primeira linha, sem questionar a raiz do problema da dependência, qual seja a relação econômica que está na base dessa dependência intelectual. Ou seja, para Roberto Schwartz, a dependência cultural está fundamentalmente atrelada à dependência econômica e é importantíssimo, imprescindível, que se reflita sobre a dependência econômica, que se lute para alterá-la, contorná-la, transformá-la, se quiser almejar alguma independência cultural, alguma independência intelectual. Vejam como esse posicionamento é totalmente oposto daquele que nós vimos defendido por Haroldo de Campos, fundamentalmente opostas àquelas propostas por Haroldo de Campos, que defendia, se baseando em Marx, em Engels, em economistas, portanto, reconhecidos pelo próprio Roberto Schwartz, de que seria possível, sim, produzir uma arte, um pensamento de primeira linha, mesmo num contexto de subdesenvolvimento, mesmo num contexto de dependência econômica. Para Roberto Schwartz, vocês viram, isso não é o caso. Há, portanto, certo ceticismo perante as ideologias. Na Europa, as ideologias seriam mais ajustadas à realidade, exigindo um grande esforço teórico para terem seu valor de ilusão denunciado. Já no Brasil e em outros países, como a Rússia, a distância entre ideologia e realidade seria muito mais gritante, levando a intelectualidade ao mais profundo ceticismo quanto à sua aplicabilidade de fato, donde a força de Machado de Assis, segundo a proposta de Roberto Schwartz. Na concepção desse estudioso, uma figura como Machado de Assis tem tamanha argúcia na compreensão do que é o sistema ideológico e na forma como ele é descolado das práticas, mas ainda assim se presta a iludir, a camuflar, a propiciar uma farsa grotesca, no caso brasileiro, justamente porque aqui a discrepância entre as práticas sociais e os discursos eram tão grandes, ou são tão grandes. Obviamente, Roberto Schwartz pensa ali, ao mencionar a Rússia, em Dostoiévski também, que faz uma crítica social muito pungente, muito pulsante, e que, ao pensar sobre as mazelas de um discurso progressista na Rússia czarista, consegue desmascarar, inclusive, as falácias desse discurso em seu contexto original. Inglaterra, França, Alemanha, porque tem muito mais perspectiva sobre o problema do que alguém que se encontra nesses contextos. Da perspectiva de Schwartz, portanto,
esses escritores excêntricos, marginais, que escrevem fora dos grandes eixos de produção intelectual, eles têm uma visão mais ampla e, portanto, podem se beneficiar dessa compreensão fazendo uma literatura que é capaz de despertar para as contradições entre discurso ideológico e práticas sociais. Daí a ideia do papel da literatura. Ele vai falar que, ao longo de sua reprodução social, incansavelmente o Brasil põe e repõe ideias europeias, sempre em sentido impróprio. É nessa qualidade que elas serão matéria e problema para a literatura. O escritor pode não saber disso, nem precisa para usá-las, mas só alcança uma ressonância profunda e afinada caso lhe sinta, registre e desdobre, ou evite, o descentramento e a desafinação. Vejam que nós temos uma proposta positiva, uma proposta ativa do que deve ser um escritor num contexto de subdesenvolvimento, num contexto de dependência econômica. Esse escritor deve ser consciente desse arranjo, dessa farsa, e deve fazer da sua literatura um instrumento de denúncia, um instrumento de despertar consciências. E essa é uma concepção possível, obviamente, de literatura, mas que faz a literatura um meio. Quem tem acompanhado as minhas exposições sabe que eu, de fato, gosto muito de pensar sobre a literatura, o ensino, como caminhos para algo. Eu acho que a necessidade de refletir sobre o fim que se almeja com determinados projetos é muito saudável para que nós mesmos compreendamos o que se encontra em jogo nas nossas várias decisões. Mas nem sempre os fins que nós colocamos coincidem com os fins de outras pessoas e pode haver muita divergência aqui. Muitas pessoas podem achar que essa concepção de literatura do Roberto Schwartz é extremamente limitada. Literatura é apenas denúncia social? Só se resume a isso, de fato? Enfim, eu mesmo não me afino com essa ideia. Eu acho que a literatura pode, e talvez até deva, cumprir algo nessa linha, mas jamais se restringindo a isso. Em todo caso, encaminhando para o fim da exposição desse primeiro texto do Roberto Schwartz, é dito aí sobre história e literatura o seguinte: definimos um campo vasto e heterogêneo, mas estruturado, que é resultado histórico e pode ser origem artística. Ao contrário do que geralmente se pensa, a matéria do artista mostra, sim, não ser informe. É historicamente formada e registra de algum modo o processo social a que deve a sua existência. Ao formá-la por sua vez, o escritor sobrepõe uma forma a outra forma, e é da felicidade desta operação, desta relação com a matéria pré-formada, em que imprevisível dormita a história, que vão depender profundidade, força, complexidade dos resultados. Então, ele de fato condiciona uma literatura de alta qualidade, uma literatura de fato, com a capacidade de análise crítica da realidade social, representação de forma pertinente, de forma que atice o leitor, que faça despertar a sua consciência crítica para a grande farsa que existe entre a prática social e os discursos, a ideologia vigente nas relações dessa sociedade. Vejam como o texto do Silviano Santiago, de alguma forma, ecoa esses temas, mas adotando quase o inverso da posição de Roberto Schwartz. Silviano Santiago dialoga muito de perto com Haroldo de Campos, com as ideias que nós vimos defendidas pelo Haroldo de Campos na nossa última exposição, quando lá ele lia Oswald de Andrade, pensava uma razão antropofágica como forma de produção literária, de produção do pensamento no Brasil, e ele propõe, nesse texto famosíssimo, o entrelugar do discurso latino-americano, que sai no livro Uma Literatura nos Trópicos, Ensaios sobre Dependência Cultural, no ano de 1978,
a tese de que a superioridade econômica não equivale a uma superioridade cultural. Então ele retoma, de alguma forma, aquilo que fica sugerido pelo Haroldo, cita a anedota do rei Pirro, um rei do período helenístico, do Épiro, que enfrenta os romanos e que, mesmo considerando os bárbaros da perspectiva helênica, porque não dotados de uma cultura compreensível pelos gregos, romanos falando soavam como bá, bá, bá para os gregos, portanto eles eram bárbaros, incivilizados, mas o rei Pirro reconhece, ao se defrontar contra os romanos, que mesmo não dotados de uma cultura intelectual comparável à dos gregos, eles tinham uma organização militar formidável. Eu não vou analisar aqui a pertinência dessa anedota para o argumento Silviano Santiago, eu acho que ela de fato não é muito feliz, mas ele vai sugerir, então, que a alegada superioridade cultural da Europa, dos Estados Unidos, nada mais seria do que uma imposição violenta. Ou seja, a reivindicação de superioridade cultural, literária, estaria fundamentada na reivindicação de uma superioridade econômica. Se por um lado esta última de fato existe, por outro, a ideia de uma superioridade cultural literária seria uma imposição, ela própria ideológica, extremamente violenta, desses ditos mais desenvolvidos com relação aos subdesenvolvidos. Para desdobrar a sua argumentação, Silviano Santiago volta à colonização no Brasil, a esse processo, e se apoiando nas análises de Jacques Derrida sobre a metafísica logocêntrica e o seu desenvolvimento em diferentes etapas, vê na imposição violenta de uma língua, um Deus e uma lei, a base sobre a qual assenta a ideia de uma inferioridade do colonizado perante o colonizador. Daí ele dizer que o apagamento da origem da América com o processo de colonização e a sugestão de que apenas a duplicação da Europa seria uma via válida de civilização para os americanos, mesmo no século XX, ser um desdobramento dessa lógica perniciosa. Ele denuncia, portanto, o que há de violento nessa lógica, e ao invés de fazer como Roberto Schwartz e sugerir que uma dependência econômica leva a uma dependência cultural, e, portanto, aquilo contra o qual se deveria voltar ou se revoltar era a dependência econômica em primeiro lugar, ele vai sugerir que é uma falsa concepção de realidade a ideia de que Brasil, mas outras ex-colônias, sejam de fato dependentes em termos culturais, em termos intelectuais, das suas ex-metrópoles. E com isso ele propõe uma revalorização cultural, ou seja, uma reconsideração dos valores tidos por elevados, importantes, da perspectiva do próprio colonizado, do próprio oprimido. Segundo Silviano Santiago, a miscigenação deveria ser vista como valor positivo. A contribuição da América Latina seria justamente a da mistura por assimilação, e não assumir como negativa a ideia de que miscigenar seja tornar inferior, seja tornar bastardo, seja corromper. Nas suas próprias palavras, fica dito, sua geografia, a da América Latina, deve ser uma geografia de assimilação e agressividade, de aprendizagem e reação, de falsa obediência. A passividade reduziria seu papel efetivo ao desaparecimento por analogia. Guardando seu lugar na segunda fila, é, no entanto, preciso que assinale sua diferença. Marque sua presença. Uma presença muitas vezes de vanguarda. O silêncio seria a resposta desejada pelo imperialismo cultural.
ou ainda o eco sonoro, que apenas serve para apertar mais os laços do poder conquistador. Falar, escrever, significa falar contra, escrever contra. É por isso que Silviano Santiago vai conceber o papel da literatura de forma bastante diversa daquela de Roberto Schwartz, embora eles estejam refletindo sobre os mesmos temas, que são os relativos à dependência econômica, à dependência cultural e a forma como é possível se revoltar contra essas dependências. Qual é o papel do escritor, qual é o papel do leitor no momento em que, num contexto de dependência, ele se debruça sobre o texto literário. Para Silviano Santiago, ao contrário do que vimos com Schwartz, o papel da literatura seria, contrariando as teorias que tomam a dependência cultural como um dado, e aqui eu passo a citá-lo, ser preciso declarar a falência de um método que se enraizou profundamente no sistema universitário, as pesquisas que conduzem ao estudo das fontes ou das influências. Nós vimos como esse método ele tem origem na França, ele vige, de certa forma, até os dias de hoje, entre alguns comparatistas franceses, mas sofreu várias críticas, desde Welleck, a gente pode lembrar do texto do T.S. Eliot também, e outros que já criticavam o arranjo proposto pelo comparatismo tradicional francês, mas a crítica proposta por Silviano Santiago aqui é acerca das implicações ideológicas, por assim dizer, da prática desse comparatismo tradicional, que buscando simplesmente fontes e influências, estabelece as dívidas das literaturas periféricas ou subalternas com relação às literaturas de prestígio, hegemônicas. Na proposta de Silviano Santiago, fica sugerido o seguinte: seja dito entre parênteses que o discurso crítico que acabamos de delinear nas suas generalidades não apresenta em sua essência diferença alguma do discurso neocolonialista. Os dois falam de economias deficitárias. E vejam como o horizonte contra o qual Silviano Santiago se insurge é o da ideia de que uma dependência econômica necessariamente leve a uma dependência cultural, a uma dependência intelectual. É basicamente o mesmo problema de que tratava o Haroldo de Campos, no texto que nós vimos na aula passada, mas aqui ele já está em debate com o Roberto Schwartz. Obviamente todos esses intelectuais convivendo ali nas décadas de 70, 80, estão pensando sobre esses problemas junto, estão debatendo, às vezes de modo bastante polêmico, esse problema, e o posicionamento do Silviano Santiago se afina ao do Haroldo de Campos, e ele defende o papel de uma nova crítica literária no rumo dessa libertação cultural, dessa libertação intelectual no Brasil. E a gente poderia dizer em contextos de subalternidade. Segundo ele, declarar a falência de tal método, fontes e influências, implica a necessidade de substituí-lo por um outro, em que os elementos esquecidos, negligenciados, abandonados pela crítica policial serão isolados, postos em relevo, em benefício de um novo discurso crítico, o qual, por sua vez, esquecerá e negligenciará a caça às fontes e às influências e estabelecerá como único valor crítico a diferença. Vejam, portanto, como Silviano Santiago enfatiza essa questão do que pode haver de novo na retomada por parte de um escritor de uma tradição menor, de uma tradição que vem depois, no que ele recorre ao repertório tradicional, no que ele recorre ao repertório anterior. A ênfase é na diferença e não mais no que se repete, não mais no que, a partir de Borges, ele vai chamar de obra invisível. A obra invisível para Silviano Santiago, ou seja, aquilo que um escritor recebe e reproduz ipsis literis da tradição, deve ser menosprezado, ou não deve ser enfatizado pelo crítico que queira transformar a subalternidade da literatura que ele analisa,
a subalternidade do seu próprio contexto de produção cultural, intelectual, em prol do que há de novo, em prol do que há de proposta própria, radical, nesse contexto deslocado, nesse contexto subalterno. Daí ele propôs que esse segundo texto deva ser compreendido, mais uma vez aí refletindo a partir de Borges, deva ser compreendido dentro de uma lógica de produção literária, ou seja, o polo produtor, no que ele inaugura de novo. Segundo Santiago, o texto segundo se organiza a partir de uma meditação silenciosa e traiçoeira sobre o primeiro texto. E o leitor, transformado em autor, tenta surpreender o modelo original nas suas limitações, nas suas fraquezas, nas suas lacunas. Desarticula-o e o rearticula de acordo com as suas intenções, segundo sua própria direção ideológica, sua visão do tema apresentado de início pelo original. Daí, sua possível crítica a uma leitura ao modo de Roberto Schwartz. Veja o que ele diz ainda nessa mesma página. As críticas que muitas vezes são dirigidas à alienação do escritor latino-americano, por exemplo, são inúteis e mesmo ridículas. Se ele só fala da sua própria experiência de vida, seu texto passa despercebido dos seus contemporâneos. É preciso que aprenda primeiro a falar a língua da metrópole para melhor combatê-la em seguida. Para Silviano Santiago, portanto, o papel da literatura não é tanto fazer uma denúncia do descolamento entre o discurso e a prática, tal como vimos lá com Schwartz, mas muito mais dominar a língua desse discurso para, subvertendo-o, propor uma transformação que leve a uma tomada de consciência, portanto, no campo intelectual, no campo cultural, que possa promover, pouco a pouco, uma transformação da sociedade. Então, a ênfase é muito mais no discurso vigente, numa apropriação, expropriação desse discurso, do que propriamente no ato de denúncia. Ou seja, se a gente trabalhasse com a ideia de forma e conteúdo, é como se Silviano Santiago dissesse: a forma da denúncia é ela própria o modo mais radical que essa denúncia pode ganhar, enquanto Roberto Schwartz se concentra no que é o conteúdo mesmo da denúncia. Essa literatura segunda de que fala Silviano Santiago, ela aparece nas propostas de análise do próprio Silviano Santiago muito mais numa espécie de língua da metrópole do que no caso de Roberto Schwartz. Porque enquanto o estudioso da USP se vale de teóricos predominantemente brasileiros, Santiago, por outro lado, recorre sobretudo a francófonos. Jacques Derrida, Roland Barthes, Paul Valéry, Louis Althusser, são todos nomes europeus que, se não franceses, de base francesa, e isso é muito emblemático das diferenças de abordagem entre o Roberto Schwartz, uspiano mais tradicional, e Silviano Santiago, de alguma forma aberto a essas influências estrangeiras, ainda que dentro de uma lógica que nós poderíamos chamar talvez de antropofágica, porque eles são absorvidos e transformados na argumentação de Santiago, e isso faz parte da própria concepção de literatura e de reflexão sobre o literário que ele propõe. Eu sugiro, como já sugeri nas aulas anteriores, que Borges é inconfessadamente deslido por Silviano Santiago, na medida em que Santiago valoriza a obra visível de um autor, e nesse texto o Silviano Santiago chega a cometer uma verdadeira desleitura ainda maior do que aquela para a qual alertamos quando interpretamos o texto Essa, autor de Madame Bovary, porque lá Silviano Santiago reconhecia a sua discordância de Jorge Luiz Borges, ou, se quiserem, do Menard de Jorge Luiz Borges. Porque enquanto o Menard valoriza a obra invisível,
que é a sua retomada do Quixote num novo contexto, totalmente diferente, e, portanto, uma transformação do mesmo texto em algo totalmente diferente devido ao novo contexto, Silviano Santiago lá valorizava o que havia na obra visível de Eça de Queiroz, retomando Flaubert. Aqui nesse texto ele já sugere que a sua posição é a mesma de Borges e que há uma valorização da obra visível, ou seja, daquilo que transgride o autor lido, a obra lida. Então é de fato uma desleitura radical da parte de Silviano Santiago, que, como eu disse, não invalida as propostas de seu texto, as suas reflexões, mas, a meu ver, contam um pouco sobre certos pontos cegos da sua leitura, certas incompatibilidades entre o texto lido e a interpretação proposta. Em todo caso, ele encerra de forma extremamente ácida com as seguintes palavras esse texto. O campo teórico contradiz os princípios de certa crítica universitária que só se interessa pela parte invisível do texto, pelas dívidas contraídas pelo escritor, ao mesmo tempo que rejeita o discurso de uma crítica pseudo-marxista que prega uma prática primária do texto, observando que sua eficácia seria consequência de uma leitura fácil. Estes teóricos esquecem que a eficácia de uma crítica não pode ser medida pela preguiça que ela inspira. Pelo contrário, ela deve descondicionar o leitor, tornar impossível sua vida no interior da sociedade burguesa e de consumo. A leitura fácil dá razão às forças neocolonialistas que insistem no fato de que o país se encontra na situação de colônia pela preguiça dos seus habitantes. O escritor latino-americano nos ensina que é preciso liberar a imagem de uma América Latina sorridente e feliz, o carnaval e a fiesta, colônia de férias para o turismo cultural. Então vejam, ele explicita ali o alvo de sua crítica, as leituras marxistas ou pseudo-marxistas que seriam fatalistas, que se resumiriam a indicar fontes e influências e dizer somos um país subdesenvolvido, um país periférico, a nossa literatura apenas copia, macaqueia a literatura europeia, estrangeira, e isso se deve às nossas condições de produção, não é possível reverter isso, vejamos apenas quão lamentável é a situação e a critiquemos. Enfim, segundo o retrato pintado pelo Silviano Santiago, a crítica de matriz marxista, fundamentada, portanto, em questões econômicas, sociológicas, recairia frequentemente num exercício de, enfim, crítica vazia, sem fim e pessimista, problemática e, no final das contas, preguiçosa, porque é incapaz de propor uma leitura crítica que promova a tomada de consciência, a transformação tal como ele a concebe. Em outro texto, escrito poucos anos depois, Apesar de Dependente Universal, publicado depois no livro Vale Quanto Pesa, ensaios sobre questões político-culturais, ele defende as seguintes teses. A imposição de um saber alheio, como se fosse próprio, apaga a condição de existência de um povo como o outro e assimila-o ao mesmo. O indígena assimilado aí ao europeu, a história do Brasil assimilada à história universal. E ainda, o brasileiro encontrar-se-ia entre o não ser e o outro, na expressão de Paulo Emílio Salles Gomes, citada por Silviano Santiago. Vejam, portanto, como ele continua refletindo sobre a questão da dependência cultural à luz do que pode ser uma dependência econômica e critica a ideologia de se analisar a realidade cultural de um país subordinado em termos econômicos, levando em conta o que são os valores, os critérios impostos pelos países desenvolvidos, impostos por esses países que ditam as leis da economia, do desenvolvimento industrial, porque seriam essas importações de valores, elas próprias extremamente violentas e, na verdade, impeditivas de um processo de transformação da cultura, de transformação da consciência. Por isso, ele vai propor um trabalho entre o histórico e o antropológico,
como uma forma de reflexão mais livre sobre o Brasil e, portanto, a literatura brasileira. Segundo ele, seria necessário ter consciência de que se a história explica e destrói o que é o brasileiro, e a antropologia o constitui, mas não o explica, seria preciso trabalhar o histórico e o antropológico de forma dialética. Seria preciso evitar o discurso progressista que prima pelo econômico e buscar alternativas para constituir e explicar o brasileiro. Então, evitando cair nas armadilhas de um historicismo que justifica, que explica o presente de forma quase, digamos, incontestável, nós somos subordinados em termos econômicos, intelectuais hoje, devido ao nosso processo de colonização, a escravização, a forma como essas várias violências se deram, porque isso seria da ordem de um fatalismo e não ajudaria em nada a transformação da realidade. E, por outro lado, a abordagem antropológica, que se volta para o presente e a descreve, Silviano Santiago busca um caminho dialético, como ele próprio sugere, em que a tomada de consciência por meio da história seja possível e a reflexão sobre a realidade presente por meio da antropologia potencialize essa tomada de consciência e leve a práticas sociais capazes de promover uma transformação efetiva no presente. Daí o papel para a literatura comparada na proposta de Silviano Santiago. Segundo ele, vejam aí, comecemos pela caracterização sumária do objeto de estudo da literatura comparada. Basicamente, o objeto tem de ser duplo, constituído que é por obras literárias geradas em contextos nacionais diferentes que são, no entanto, analisadas contrastivamente com o fim de ampliar tanto o horizonte limitado do conhecimento artístico quanto a visão crítica das literaturas nacionais. E na sequência ele diz ainda que a perspectiva correta para se estudar as literaturas nacionais latino-americanas é a da literatura comparada, não há dúvida. Ou seja, literaturas desenvolvidas em países onde houve um processo colonial violento, um processo de transposição da cultura do outro e a assimilação dessa cultura levando a uma miscigenação é fundamental, porque essas culturas, essas literaturas, elas já se dão em vista de, em relação a. Portanto, a sua dimensão comparativa, ela já está posta de base. O que o Silviano Santiago critica, no entanto, é o modelo de literatura comparada, adotado frequentemente, porque é importado da metrópole em termos de seus valores, em termos, portanto, da valorização apenas da tradição, disso que, usando Borges, ele vai chamar de obra invisível, porque para Silviano Santiago é preciso pensar uma nova literatura comparada que valorize a obra visível. Daí a sua crítica à abordagem tradicional no comparatismo e propõe uma série de antídotos brasileiros à imposição de hierarquias culturais. Em primeiro lugar, obviamente em diálogo com a leitura que Haroldo de Campos fez de Oswald de Andrade, a antropofagia cultural. Em segundo, a traição da memória, ao modo de Mário de Andrade. Em terceiro, o corte radical vanguardista. E aí ele pode estar pensando, inclusive, no movimento concretismo, né? No movimento concretista de que fez parte o próprio Haroldo de Campos. Então, ele propõe que essa nova literatura comparada não se restrinja a encontrar fontes e influências, aquilo que se repete de uma obra para outra, que seria do campo da obra invisível, mas, ao contrário, valorizar a diferença instaurada por essa literatura segunda, por essa literatura que vem depois, que é considerada menor com relação às grandes referências artísticas
e sociais. Portanto, uma valorização da obra visível na nomenclatura borgiana. E Silviano Santiago sugere que essa literatura comparada questione as hierarquias, ou seja, a valorização do que veio antes, a valorização do pretensamente superior, do pretensamente original. E ele sugere reverter essas hierarquizações, mas, a meu ver, ele não as questiona enquanto modelos estruturais de compreensão do fenômeno cultural. Ou seja, ele as inverte, mas ele não as dissolve. Ele mantém a lógica da hierarquização, simplesmente dizendo o secundário é superior ao primário, o que vem depois tem a capacidade de perverter o que vem antes. Então, eu não vou entrar em mais detalhes do texto do Silviano Santiago. Suas ideias principais são essas, elas estão em diálogo com Haroldo de Campos, elas reiteram o que havia sido dito no texto anterior. E o Roberto Schwartz vai escrever um texto chamado Nacional por Subtração, que ele publica em 1986, e que é uma crítica ferrenha às propostas de Haroldo de Campos e Silviano Santiago. Esse texto sai no livro Que Horas São? Ensaios, depois, em 1987, embora tenha sido publicado no ano anterior, e a sua tese é a de que o atraso cultural se dá por razões econômico-sociais que não devem ser escamoteadas por meras teorias de transvalorização, mas sim problematizadas por um pensamento que questione a cultura a partir da situação histórica. Então vejam, a sua tese é o oposto da que vinha sendo defendida por Haroldo de Campos e Silviano Santiago, eles inclusive apoiados em citações a Karl Marx, a Engels, a teorias da economia, da sociologia, mas ele, Roberto Schwartz, sugere que esse tipo de proposta é simplesmente uma forma de escamotear a realidade da dependência cultural atrelada à dependência econômica. Ele mantém, portanto, a sua tese central defendida no texto que nós vimos anteriormente do Vencedor às Batatas. Ele começa esse texto, e é um texto muito mais ácido do que o anterior, criticando a moda das teorias. Dessas teorias importadas de fora, da França, dos Estados Unidos, e que seriam justamente teorias da moda, na perspectiva schwartziana, porque importadas pela sua autoridade, pelo seu exotismo, pela sua novidade. Para Roberto Schwartz, essa voga de teorias estrangeiras entre estudiosos brasileiros que não aprofundam suas reflexões, que não refletem sobre suas implicações, se ligaria muito mais ao gosto pela novidade terminológica e por certa doutrinação. Ou seja, pela novidade doutrinária inaugurada por essas teorias no contexto colonizado, ainda hoje em termos intelectuais, que seria o Brasil. Daí a crítica que ele faz à ausência de profundidade do pensamento entre aqueles que importam teorias de Derrida, Foucault, Butler. Podem pensar aí em algum Walter Benjamin, em algum pensador que esteve em voga, que está em voga nos dias de hoje, Giorgio Agamben, enfim, podem atualizar a crítica que o Schwartz faz, pensando em alguma voga mais recente. Ele vai sugerir, portanto, que o erro de teorias nacionalistas, tentando depurar um nós Brasil, a partir da subtração de um eles, Europa, seria fundamental. É aquilo que eu critiquei na última exposição, quando falei sobre Oswald de Andrade e Haroldo de Campos. Quem é o nós que eles reivindicam? Quem é o nós por trás dos manifestos do Oswald de Andrade? Quem é o nós de que fala Haroldo de Campos? Aparentemente é um Brasil do presente subtraído ou subtraídos os europeus. Como se assim, pudéssemos chegar a uma espécie de nacional por subtração, encontrando um fundo autóctone
mas que, como muito bem sugerido pelo Roberto Schwartz, seria totalmente alucinado na medida em que impensável em vista de uma ausência desse outro. Ou seja, os brasileiros como Oswald de Andrade, Haroldo de Campos, Silviano Santiago, não podem se conceber enquanto brasileiros subtraindo-se o elemento europeu, porque eles já são europeizados. A própria ideia de literatura é uma noção europeia ou europeizante. A ideia de universidade, a ideia de disciplina, de literatura comparada, etc. Então, essa ilusão de que seria possível chegar a um nacional por subtração é uma ideologia nacionalista superficial, boba. Então, incapaz de compreender um fenômeno muito mais complexo, que é o da identidade nacional em países colonizados ou ex-colônias. O erro das teorias ainda que tentam inverter o valor positivo da cultura da metrópole pelo valor negativo da cultura da colônia, e aí ele cita Foucault, Derrida, etc., seria também preciso criticar da perspectiva schwartziana. A mera inversão dos valores, segundo ele, não leva a uma inversão de suas implicações que são práticas. Daí a sua crítica explícita a Silviano Santiago e a Haroldo de Campos. Ele diz que simplesmente passar a valorizar a literatura nacional pelo que ela inaugura de novo com relação à literatura europeia não muda o fato da dependência cultural e muito menos o fato da dependência econômica. Pode ser uma espécie de mecanismo reconfortante, quase uma espécie de autoajuda por parte desses intelectuais querendo massagear o próprio ego, mas não muda o fato prático da dependência em que nós, enquanto intelectuais pensando no Brasil, nos encontramos dos marcos referenciais teóricos europeus, das produções europeias, da própria produção econômica europeia. E é muito interessante essa crítica do Schwartz. A meu ver, ele não é plenamente justo na análise que ele faz do Foucault, do Derrida, nem mesmo do Silviano Santiago e do Haroldo de Campos, porque frequentemente não se trata de uma mera inversão das hierarquias. No caso do Derrida, isso é ainda mais deliberadamente tratado. Não se trata jamais de inverter hierarquias, mas de questioná-las enquanto estrutura de compreensão da realidade, do pensamento. Então, a dissolução dessas hierarquias, a desconstrução propriamente dita. E no caso de Haroldo, eu acho que isso também é trabalhado nesse sentido, embora para Silviano Santiago, como nós acabamos de ver, há sim a proposta de uma reversão dos valores, ao modo talvez nietzschiano, ao modo talvez Foucaultiano. Enfim, então o Roberto Schwartz coloca aí no mesmo balaio propostas, atitudes que não necessariamente se afinam em todos esses pontos. Tá? Eu acho que então a ideia de uma mera reversão, dizer que o que é positivo em um e negativo se torna o que é negativo no outro e positivo, mas na sua crítica ao Silviano Santiago, a meu ver, isso se aplica de certo modo sim. Para Schwartz, pensar em fontes e influências é problemático sim, mas não pensá-lo é apenas ignorar o problema. Então vejam, Schwartz continua a defender a necessidade de encontrar em que uma literatura posterior, uma literatura menor, subalterna, se coloca como dependente de uma literatura superior, hegemônica, referencial, de que forma ela retoma, copia, admira, enfim, inveja os valores, as práticas, os discursos desses modelos que seriam, por assim dizer, os seus modelos e superiores. Para Schwartz, é preciso ver a parte do estrangeiro no próprio, a parte do imitado no original
e também a parte original no imitado. Essa passagem é muito importante porque ela indica uma flexibilização por parte de Roberto Schwartz a partir das discussões em que ele se envolveu com Haroldo de Campos e Silviano Santiago. Porque vejam como reconhecer a parte do estrangeiro no próprio era algo que ele propunha, de certa forma, já em seus textos anteriores. A parte do imitado no original já é uma, digamos, relativa mudança de perspectiva. Mas também a parte original no imitado é algo que aparece muito fortemente valorizado pelo Silviano Santiago e aparentemente, sem reconhecê-lo de fato, Roberto Schwartz admite a necessidade de fazer isso sim. Ou seja, embora Schwartz mantenha os seus posicionamentos mais duros ao longo de todo o debate, ele parece se dar conta da necessidade de que o pensador, o analista, o leitor, e a gente pode dizer mesmo o escritor, ele lide com essa tradição, com essas referências de forma crítica e não apenas enfatize aquilo que é da ordem da dependência cultural e, portanto, da dependência econômica, mas consiga compreender também o que possa haver ali de novo, de crítico, de, a gente poderia dizer, desconstrutor de uma certa lógica da opressão. É um ponto pequeno que aparece no final do texto dele, mas que, a meu ver, indica uma ligeira flexibilização do objetivo maior que Schwartz propõe para quem se debruça sobre a literatura e busca analisá-la com o fim de denunciar, de propor uma crítica que leve a uma tomada de consciência. Esse elemento do que é inaugurado na literatura secundária, na literatura subalterna, passa a ter um reconhecimento também na proposta de leitura sugerida pelo Roberto Schwartz. Então vejam, eu chego assim ao final da exposição de hoje, eu coloco aqui a bibliografia, vocês veem como foi uma exposição densa também, mais longa do que eu gostaria, mas esse é um debate complexo. Eu temo eventualmente ter passado rápido por algum ponto, não ter me explicado claramente com relação a algumas questões que talvez merecessem um trabalho mais dedicado, mas em todo caso eu acredito ter demonstrado os pontos principais dessa discussão, sobretudo no que ela agrega ao nosso curso de literatura comparada, a uma reflexão sobre o comparatismo como expediente de compreensão da literatura, e de uma literatura que, tal como sugerido pelo Silviano Santiago, já é de base comparatista na medida que se dá entre Europa, Estados Unidos e realidade local. Então, esse entrelugar da literatura brasileira, do escritor brasileiro, do leitor brasileiro, é muito interessante porque, de fato, diz respeito à importância de uma visão comparatista para que nós nos compreendamos em diálogo e em diferença com os outros, com essa alteridade que nos é constitutiva. E é assim que eu termino a exposição de hoje, agradecendo a paciência de quem ficou aí até o final. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.